Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso completo de Direito Tributário. As videoaulas serão disponibilizadas semanalmente em blocos em torno de 30 minutos. Então, nesse sentido, eu convido vocês a se inscreverem no canal para se manterem sempre atualizados com as novas postagens. Paralelo à videoaula, vai ser disponibilizado um material complementar, uma apostila, para acompanhamento das aulas. Essa apostila, esse material complementar, vai ser disponibilizado só para aqueles que se inscreverem no canal e depois mandarem um e-mail que vai estar na descrição do nosso vídeo, né? Um e-mail solicitando esse material. A gente vai estar disponibilizando de forma gratuita esse material. Então, nesse primeiro bloco, nessa nossa primeira videoaula, a gente vai entender um pouco do porquê da existência do direito tributário, porquê da existência dos tributos. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a atividade financeira do Estado, para depois a gente começar a trabalhar especificamente no conceito de tributo, esse num segundo bloco, conceito de tributo e aspectos iniciais sobre as espécies tributárias. Então venham comigo, participem desse nosso curso, dessa nossa videoaula de hoje. Então, pessoal, com relação aos aspectos introdutórios, a gente tem que ter uma noção um pouco também, puxar um pouco da questão do direito financeiro, da atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado, ela é composta por algumas atividades, ou seja, o Estado, ele busca receita para fazer frente às despesas. Assim como no nosso orçamento familiar, no nosso orçamento pessoal, a gente também busca receita para fazer frente às nossas despesas, o Estado também ele vai buscar receita para fazer frente às suas despesas. Então, a atividade financeira do Estado, ele comporta tanto a busca de receita, a realização de despesa, e entre a receita e a despesa existe um elemento chave, que é a gestão pública. Quando o orçamento do Estado fica no negativo, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, assim como as famílias, assim como nós, o nosso orçamento particular, a gente busca empréstimo, busca o crédito público, na atividade financeira do Estado, o Estado também pode se socorrer a empréstimos, ao crédito público. Então, seriam 4 elementos básicos da atividade financeira do Estado: receita, despesa, planejamento e gestão e crédito público. Dentro desse aspecto que é estudado em direito financeiro, receita, despesa, gestão e crédito público, a gente tem um elemento que tem um contato mais íntimo com o direito tributário, que são as receitas. As receitas públicas, elas podem ser divididas em receitas originárias e receitas derivadas. A receita originária é aquela que o próprio nome diz. Receita originária origina-se do próprio patrimônio do Estado, ou seja, o Estado, quando explora o seu patrimônio, quando ele atua no mercado econômico ou financeiro, ele vai ter receita. Essa receita vai ser classificada como uma receita originária. A receita derivada, assim como o próprio nome diz, ela deriva de algum lugar que não é o patrimônio do Estado. Ela deriva do patrimônio dos particulares, através da cobrança de multas, através das sanções ou através da cobrança dos tributos. Então, aqui a gente tem a nossa matéria mais específica de direito tributário. Ela está dentro do direito financeiro, dentro da receita pública e dentro de uma receita pública específica, que é a receita pública derivada. Então, a gente tem dentro da receita pública, só para retomar, receita pública originária, que é originária do próprio Estado, da exploração do seu patrimônio, quando ele atua no mercado econômico financeiro, por exemplo, quando ele vende um imóvel, quando ele dá um imóvel público em aluguel, quando ele vende um veículo em leilão. Isso tudo entra receita para o Estado lato sensu, e entra como receita originária.
Quando o Estado tem lucro através das suas empresas públicas, sociedades de economia mista, as autarquias, isso entra a receita para o ente público, receita originária da exploração do mercado econômico ou financeiro através dos bancos públicos, isso tudo é receita pública originária. A receita derivada é aquela que deriva do patrimônio particular, como dito. A gente já mencionou isso. Através da cobrança de multa ou dos tributos. Então, o tributo, o direito tributário, é esse ponto de contato que a gente tem com o direito financeiro, que ele é, digamos assim, uma área do saber jurídico que estuda a receita derivada. A receita do ente público, a receita derivada. Essa relação que se estabelece entre o fisco e o contribuinte. O fisco buscando a sua receita ou derivada para fazer frente às suas despesas. Então, ingressando no patrimônio do particular e através da cobrança dos tributos. Isso tudo, essa relação que se estabelece entre o fisco e o contribuinte, é regulado pelo direito. Regulado pelo direito financeiro e especificamente pelo direito tributário, quando se trata da receita derivada. Falando então, depois de falar das receitas públicas, a gente vai falar um pouquinho sobre despesa pública e especificamente das necessidades públicas e dos serviços públicos. Por quê? Alguns tributos eles vão ter uma característica específica de fazer frente a um tipo de despesa pré-determinada, com uma característica específica. É por isso que a gente vai entender um pouquinho sobre as necessidades, como a gente vê aqui nesse quadro. As necessidades, elas podem ser necessidades individuais ou coletivas. As necessidades individuais são aquelas que eu satisfaço com os meus próprios meios, com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio patrimônio. Eu não preciso me socorrer de outras pessoas, eu não preciso me socorrer do coletivo. As necessidades individuais, elas são divididas em necessidades gerais ou comuns ou necessidades particulares. O que são necessidades gerais ou comuns? São aquelas necessidades que todo mundo tem. Alimentação, vestuário. Necessidade particular é aquela necessidade que uns têm, outros não têm. Uns têm mais intensidade, outros têm menor intensidade. Por exemplo, aqui a gente poderia, inclusive, falar sobre educação. Nem todo mundo tem necessidade de educação. Alguns ficam na formação de primeiro grau, outros vão para uma formação de segundo grau, outros buscam uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas nem todos têm a mesma necessidade de educação. É uma necessidade particular de cada um, mas que elas são satisfeitas de forma individual. A pessoa vai lá e paga por isso. As necessidades coletivas são aquelas necessidades que eu satisfaço através de uma coletividade, porque eu particularmente eu não posso me satisfazer essa necessidade sozinho. Por exemplo, eu posso ter uma necessidade de ter uma piscina, um campo de futebol, e eu não tenho condições de comprar essa piscina, de construir um campo de futebol para mim de forma particular. Aí eu vou me socorrer do coletivo, vou me associar a uma associação, a uma piscina bosque clube, a uma sociedade recreativa, em que em comunhão, em conjunto, a gente vai construir uma piscina, um campo, áreas de lazer e que todos vão usufruir, mas de forma coletiva. Então vejam, as necessidades coletivas elas são subdivididas em necessidades coletivas privadas e públicas. As necessidades coletivas privadas são através das associações, uma coletividade privada. Por exemplo, um plano de saúde. Eu às vezes não posso, o cidadão pode às vezes não ter condições de pagar pela saúde de forma particular. E aí ele se socorre de um plano de saúde privado. Ou seja, um coletivo vai arcar, vai se unir para formar um plano de saúde de forma privada. O que são então as necessidades coletivas públicas? As necessidades coletivas públicas é aqui que o Estado atua, ou seja,
satisfazendo o interesse público, as necessidades públicas, por isso satisfeito de forma coletiva. Então o Estado ele não vai atuar nas necessidades individuais, ele não vai atuar nas necessidades coletivas privadas, ele vai satisfazer as necessidades coletivas públicas, que podem ser absolutas ou relativas. O que são necessidades coletivas públicas absolutas? É a própria razão de existir do Estado. São aquelas necessidades que o Estado tem que satisfazer sob pena dele sucumbir, sob pena de perder o sentido da existência do próprio Estado. Então, vejam bem, a gente está falando em teoria geral do Estado. A gente não está trabalhando aqui no caso específico do Brasil. A gente fala isso em teoria geral do Estado. Então, os autores falam que, numa teoria geral do Estado, que as necessidades coletivas públicas absolutas seriam apenas 3. Defesa externa, manutenção da ordem interna e administração da justiça. O restante seriam necessidades coletivas públicas relativas. Cada Estado, cada país vai eleger aquilo que o Estado vai satisfazer para a população. Por isso que em alguns países a questão da educação, a saúde, é um valor que é atribuído para o Estado satisfazer. Outros países, por exemplo, Estados Unidos, a satisfação da necessidade de saúde é eminentemente privada, ou seja, é uma característica que aquele Estado assumiu. Ele assumiu apenas, digamos assim, necessidades coletivas públicas absolutas e algumas relativas. Há alguns países que assumem cada vez mais necessidades coletivas públicas relativas, atribuindo a si esse ônus de prestar esse serviço público. Claro que no nosso país, falando agora especificamente de Brasil, a questão da educação, saúde, foi tutelado em nível constitucional. Então, ele se torna praticamente uma necessidade coletiva pública absoluta, porque ele é garantido constitucionalmente. Mas claro que em matéria de teoria geral do Estado, as necessidades coletivas públicas absolutas seriam 3: defesa externa, manutenção da ordem interna e administração da justiça. E o resto seriam relativas. Ora o Estado assume, ora não, dependendo do contexto histórico, do contexto territorial onde se está, o Estado assume, atua, ora ele pode se desincumbir dessa atribuição, porque ele é relativo, depende do momento histórico. Entendendo um pouco sobre a questão das necessidades, a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão do serviço público. O que seria serviço público? Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhes faça às vezes, sob regime de direito público, portanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído em favor dos interesses definidos como público no sistema normativo. Esse aqui é um conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Depois a gente traz alguns outros no nosso material, na nossa apostila, alguns outros conteúdos alguns outros conceitos que vocês podem também estarem lendo durante o estudo de vocês. Então vejam, o Estado ele vai satisfazer as necessidades públicas através do serviço público. Através do serviço público de saúde, construindo hospitais, contratando médico, enfermeiro, dentistas, construindo postos de saúde, educação, construindo escolas, creches, contratando professores, material didático, a segurança, o serviço público segurança, ele vai satisfazer essa necessidade coletiva pública através de policiamento, construção de presídios. Então, cada momento e grupo social vai ser definido quais são as necessidades coletivas públicas relativas que vão ser atribuídas ao Estado. Por isso que a gente divide a questão do serviço público em duas categorias.
o serviço público, os universais ou uti universi, e os serviços públicos uti singulis ou serviços públicos singulares. O que são serviços públicos universais? São aqueles que eu não consigo identificar quem e quanto daquele serviço público está sendo utilizado. Então, quando a gente fala em serviço público universal, a gente já liga a ideia de eu não identifico quem e quanto. Por exemplo, iluminação pública. Eu não consigo identificar quem está utilizando o serviço público de iluminação pública. Quanto da iluminação pública está sendo utilizado por aquelas pessoas. Por isso que eles são denominados serviços públicos universais. Os serviços públicos universais, eles vão buscar recurso para satisfação através dos impostos. Por quê? A gente vai ver uma característica bem específica dos impostos, que os impostos eles não são contraprestacionais. Eu não tenho uma pré-definição, uma destinação específica para os impostos. Os impostos são para fazer frente aos serviços públicos universais, que vão ser franqueados a toda a população de forma indistinta, em que eu não consigo identificar quem está usando ou quanto desse serviço público está sendo utilizado. Como eu não consigo identificar essas pessoas, eu vou buscar recurso para fazer frente a essas despesas de serviço público universal através dos impostos. Tá? Outro tipo de serviço público é o singular. Singular, eu singularizo, eu consigo identificar quem e quanto do serviço público está sendo utilizado. Por essa razão é que os serviços públicos singulares vão buscar recurso através das taxas. Taxa paga-se por um serviço público mensurável e divisível. Eu consigo identificar quem está usando o serviço público e quanto do serviço público está sendo utilizado. Por exemplo, a fiscalização sanitária, alvará de localização e funcionamento, coleta de lixo, eu consigo identificar quem e quanto do lixo está sendo utilizado. Então, quem vai pagar essa taxa vai ser a pessoa que está utilizando esse serviço. Taxas de expediente. Tá? Então, não seria justo que, por exemplo, pegasse dinheiro dos impostos que todo mundo paga para prestar um serviço público para uma pessoa específica, determinada. Então, se eu consigo identificar ela, individualizar ela e quanto do serviço ela está utilizando, eu vou cobrar taxa apenas dela. Por exemplo, é muito comum no interior os municípios prestarem serviço público de hora-máquina nas propriedades rurais. Por quê? Porque os proprietários às vezes não têm condições de comprar uma retroescavadeira, uma patrola que custa valores significativos. Então, o ente público, até para promover a produção agropastoril dentro das localidades, dentro das propriedades de agricultura, às vezes familiar, eles cobram hora-máquina das máquinas do município. E a máquina vai lá e presta um serviço de drenagem de açude, de nivelamento de alguma estrebaria, alguma coisa nesse sentido. Então não seria justo que se pegasse dinheiro dos impostos que todo mundo paga para prestar um serviço individualizado para uma pessoa. Tá? Então por isso que se cobra, quando é prestado esse serviço público singular identificável, eu vou cobrar taxa apenas, o Estado cobra taxa apenas daquela pessoa. Tá? Então por isso que o serviço é importante, essa classificação, identificação entre serviço público universal, remunerado através dos impostos, e serviços públicos singulares que vão ser remunerados através das taxas. Tá? Ainda com relação à atividade financeira do Estado, a gente tem que identificar dois períodos dessa atividade financeira do Estado, tá? Que isso tem nítida ligação com o direito tributário. Nós temos dois períodos da atividade financeira do Estado, que é o período clássico das finanças e o período moderno das finanças. Hoje a gente está vivendo o período moderno das finanças, mas no período clássico das finanças, ligado ao Estado liberal dos séculos XVIII e XIX,
Qual era a característica do Estado e da atividade financeira do Estado nessa época? Era o Estado mínimo, ou também chamado de Estado de polícia. Se pensava que a mão invisível do mercado econômico e financeiro, através da lei da oferta e da procura, ia autorregular o mercado. Ou seja, o Estado não tinha uma função de regulagem do mercado econômico e financeiro. O Estado era mínimo, era um Estado apenas de polícia. E nesse sentido, a tributação no período clássico das finanças era uma tributação neutra, ou seja, era apenas um período dos tributos fiscais, fiscal, no sentido de renda, de fonte de recurso do ente público. Nesse período, os tributos então eram neutros, apenas uma fonte de receita para o Estado, e o Estado não atuava regulando o mercado econômico e financeiro, deixava isso para o próprio mercado se autorregular. Tá? Então, por isso que esse período é um período de tributos neutro, período da fiscalidade. Os tributos eram apenas uma receita para o Estado. O Estado, vendo que o próprio mercado estava gerando distorções sociais, a exploração do capital, o capital explorando a mão de obra dos trabalhadores, e quem era detentor de capital acabava enriquecendo cada vez mais, e quem não tinha o capital cada vez mais se submetia aos detentores de capital, o Estado viu que ele precisava atuar no mercado econômico e financeiro regulando essas atividades, porque a mão invisível do mercado não estava dando muito certo e estava gerando distorções sociais, distorções econômicas na conjuntura social. Então, se inicia então o estado de bem-estar social lá no final do século XIX, então sai de cena o período clássico e entra o período moderno, ou seja, o Estado atua regulando o mercado econômico-financeiro. Sai a mão invisível do mercado e entra a mão visível e forte do Estado regulando o mercado econômico-financeiro e atuando na questão da divisão de renda. O Estado, quando desenvolve essa atividade, ele começou a observar que os tributos poderiam ser uma fonte rica de regulação do mercado econômico e financeiro, razão pela qual os tributos deixam de ser apenas fiscais e passam a desenvolver uma outra função, uma função de extrafiscalidade, ou seja, além de ser fonte de receita, além de ser fiscal, ele desenvolve uma outra função extra. Então, por isso que esse período é chamado de extrafiscalidade. Os tributos têm a característica de extrafiscalidade. Qual é que é essa extrafiscalidade? Além de ser fonte de receita, ele regula o mercado econômico e financeiro. Também é denominado, um outro nome para extrafiscalidade, parafiscalidade. A parafiscalidade, para além da fiscalidade. Além de ser uma receita para o Estado, os tributos no período moderno, eles desenvolvem uma função para além da fiscalidade. Qual a função? Regular o mercado econômico e financeiro, regular as distorções sociais. Tá? Extrafiscalidade, parafiscalidade, ou também chamado de finanças funcionais. Ou seja, o tributo, além de ser uma fonte de receita, ele desenvolve uma outra função de regulação do mercado econômico e financeiro. Então, esses são três nomes que eu trouxe para essa mesma atribuição, para a mesma característica dos tributos no período moderno. É que as bancas, às vezes, de concurso acabam trocando. Ora perguntam sobre um nome, ora sobre outro. Então, a gente tem que ter presente essas três denominações: extrafiscalidade, parafiscalidade ou finanças funcionais. São nomes diferentes para a mesma atribuição aos tributos, que é de regular o mercado econômico e financeiro. Entendendo um pouquinho sobre isso, a gente pode citar, por exemplo, o exemplo de para a balança comercial brasileira. Exportar é bom, importar é ruim. Via de regra, para a balança comercial brasileira, exportar é bom, importar é ruim. Então, geralmente, imposto de exportação é muito baixo. O imposto de importação, ele é alto,
para que o produto não entre no mercado nacional e venha concorrer com o nosso produto interno. Mas pode acontecer, por exemplo, do Brasil ter uma quebra de safra e não produzir soja, por exemplo, suficiente para o nosso consumo interno. E o Brasil, tendo exportado só a soja, depois ele vai ter que buscar no mercado internacional soja para o consumo interno e vai pagar um valor muito mais caro. Então, dependendo da conjuntura econômica, financeira, os tributos podem assumir essa feição de regular o mercado econômico e financeiro. Nessa situação, exportar é ruim. Então, o que se faz? Sobretaxa a exportação. Importar soja é bom. Então, baixa o imposto de importação. Então, vejam, o Estado, através dos tributos, ele pode ficar regulando a balança comercial, ora sobretaxando a exportação, ora diminuindo a exportação, ora sobretaxando a importação, ora reduzindo, dependendo da conjuntura econômica. Então, esse é um período moderno das finanças, é um período atual que a gente está vivendo. A tributação, então, assume um outro viés, uma outra roupagem, que além de ser uma fonte de receita, além de ser fiscal, ele assume a parafiscalidade, extrafiscalidade, ou também denominada de finanças funcionais. Pessoal, para a nossa primeira aula, essas seriam as noções iniciais para compreender o direito tributário. Nos nossos próximos blocos, nos nossos próximos vídeos, a gente vai desenvolver mais conteúdos sobre direito tributário, agora adentrando especificamente na questão do conceito de tributo, lá no artigo 3º do CTN, e vendo as primeiras espécies tributárias nas nossas próximas videoaulas. Fica o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, mandarem um e-mail solicitando a nossa apostila, o nosso material complementar, e deixando as suas sugestões e perguntas que vão ser respondidas na medida do possível. Obrigado pela atenção de vocês, abraço a todos.